Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. A Bruxa Satânica, Anton LaVey. Introdução de Zina LaVey. Minha carreira como bruxa satânica começou quando eu tinha 3 anos de idade. No dia 23 de maio de 1967, aconteceu o primeiro batismo satânico legal da história, um ano depois da fundação da Igreja de Satã. Desde então, tenho participado de vários programas de entrevista, defendendo esse ritual, esclarecendo a pessoas que foram levadas a acreditar que os satanistas sacrificam bebês no altar, mutilam e matam animais, fazem de suas filhas prostitutas, entre outras acusações despropositadas e infundadas. Enraivece-me pensar que isso é tudo a que o público é exposto com relação ao satanismo. Chegou a hora de os satanistas definirem o que é o real satanismo, sem serem interrompidos por jornalistas sensacionalistas e apresentadores de TV de boca torta. Meu batizado foi, de fato, o inverso de um batizado cristão. Em vez de eu ter sido mergulhada num banho frio por um estranho homem assexuado para ser limpa do pecado original, nós celebramos homem e natureza como realmente são. Enquanto permanecia sentada, vestindo o robe vermelho que minha mãe tinha feito naquela manhã, eu brincava com o amuleto Bafomé pendurado no meu pescoço. Esta imagem do bode satânico tinha sido feita à mão para mim pelo pioneiro sobrevivencialista Kurt Saxon, um membro fundador da Igreja de Satã. Imperiosamente, estudei o mar de capuzes negros dos celebrantes. Levou alguns anos para eu perceber que alguns deles deviam estar mais fascinados com a mulher nua estirada no altar do que comigo. As distorções góticas de um órgão Ramon ecoaram nas paredes negras e vermelhas. Calmamente mascando um chiclete Trident sabor frutas, eu me deliciava em ser o ponto focal de toda aquela atividade. Meu pai, o sumo sacerdote, ergueu sua espada cerimonial em sinal de bênção. Senti uma grande sensação de calor e respeito. Quantas pessoas podem honestamente dizer que já sentiram isso em suas vidas? Tenho algo que eles não têm, pensei orgulhosamente, em harmonia com a indulgente filosofia do satanismo. Desde aquela noite, entendi o que significa ser uma bruxa satânica, uma mulher que faz uso total da sua astúcia feminina. Por toda a minha vida eu repetiria as palavras entoadas durante meu batizado: que os muitos andarilhos lhe deem a força, o poder de presas e garras vermelhas, que todos os demônios que dançam loucamente preencham-te com o conhecimento perdido dos antigos. Pequena feiticeira, de mágica tão natural e verdadeira, suas pequenas mãos têm o poder de derrubar o vivo céu e dos seus cacos construir um monumento à sua doce realização. E com esses outros no templo do diabo, você fará a cabeça dos homens girar e rodopiar, você os encherá de desejo. E assim dedicamos sua vida ao amor, à paixão e à realização, a Satã e ao caminho da escuridão, ao templo. Salve Zina! Salve Satã! No monte de publicidade que esse ritual acumulou, lembro-me de um artigo particularmente relevante para a mensagem latente da bruxa satânica. No ensaio sensacionalista sobre o satanismo Evil Anione, publicado na revista Newsweek de 16 de agosto de 1971, aparecia uma foto do meu batizado com a legenda "Construindo uma raça melhor". Essa legenda deu inspiração a um tema previamente proibido e que apenas agora pode ser totalmente explorado. A bruxa satânica é, entre muitas outras coisas, um manual para a procriação seletiva, um manual para a eugenia, a ciência perdida de se preservar os capazes de corpo e de mente enquanto se controla a população dos fracos e incompetentes. Ironicamente, aquele mesmo número da Newsweek trazia a feminista Gloria Steinem na capa, exemplificando a nova mulher. Foi nessa época de confusão de gêneros e de queima de sutiãs como lema que A Bruxa Satânica foi publicado pela primeira vez, sob o título de A Bruxa Completa. Um livro diabólico reforçando papéis sexuais tradicionais e atitudes machistas, foi atacado de forma ferina naquela atmosfera andrógena, de militância estridente. Lembro-me de criança perceber essa época como sendo completamente retrógrada. Os homens estavam ficando emasculados, as mulheres mais feias e os adultos em geral estavam tornando-se um sexo indeterminado em nome da liberação. Aqueles que queriam ser como Jimi Hendrix se juntavam com aquelas que gostariam de ser Janis Joplin. O unissex e o flower power borraram a distinção entre o homem e a mulher, criando um composto sintético que representava o pior de ambos os gêneros. Foi, provavelmente, a pior época e lugar na história para ser uma bruxa satânica em desenvolvimento. Outros grupos de bruxaria, menos corajosos, trilhando o caminho pavimentado pela Igreja de Satã,
apareceram sob os holofotes e moldaram a percepção do público sobre aquilo que constituía uma bruxa. Os que buscavam algo não autêntico, bruxaria do tipo piquenique de domingo, juntavam-se aos montes a grupos de magia branca e vicanos. Por outro lado, as oficinas para bruxas da Igreja de Satã encorajavam as mulheres a explorar seus recursos próprios, os mais poderosos e naturais, para conquistarem suas metas pessoais. Com a nova pressão de se conformar à não conformidade, uma bruxa satânica tinha o seu trabalho moldado para ela. O que meu pai ensinava em suas oficinas criava mulheres verdadeiramente não conformadas e encantadoras que se pareciam mais com Tina Louise e Kim Novak do que Margaret Hamilton, que teria sido considerada uma tremenda mulher em 1969. A bruxa satânica foi elaborado para mulheres que queriam ter mais controle de suas vidas. Uma mulher podia pegar algumas dicas de bruxa satânica, colocá-las em prática, e ter resultados imediatos. O livro encorajava as mulheres a trabalhar com sua feminilidade em vez de contra ela. Mas para usar todas as suas suaves qualidades femininas, devia-se arriscar ser julgada como fraca e traidora do seu sexo. Para manipular-se, sem reservas, uma nova espécie de homens domesticados, masoquistas, tinha-se de ser considerada baixa e suja. Mesmo assim, aquelas que fizeram isso foram as mulheres mais fortes, mais determinadas e interessantes que conheci. Muito cedo descobri que havia facetas do comportamento humano que não podiam ser alteradas por novidades e tendências. Como bruxinha, eu era a única garota no primeiro ano que usava vestido. Se um dos meninos havia conseguido ter um vislumbre da minha calcinha, ou da falta dela, como foi o caso acidental num dia de maio, a celebração da primavera, o mastro de maio da fertilidade, o boato se espalhava, e lá na hora do intervalo eu tinha uma horda de meninos marchando atrás de mim no pátio da escola. Quando voltava para a classe, era saudada pelos olhares sujos das minhas colegas que ostentavam as calças e botas que mais estavam na moda. Perseverantemente, adquiri minhas habilidades de manipulação pelo exemplo e por osmose, já que os padrões da bruxa satânica sempre estiveram presentes na minha casa. Sempre me orgulhava da minha mãe na noite em que os pais visitavam a escola. Ela ostentava abertamente suas atribuições de bruxa, e podia sentir a inveja dos meus amigos quando suas cabeças viravam-se quando ela entrava na classe. Se naquele ano o professor fosse um homem, ela era tratada com o maior respeito. Se minha professora fosse uma mulher, porém, e se acontecia de seu marido estar presente, eu era repentinamente punida por coisas que não tinha feito. Comecei a aprender o poder do sexo como uma ferramenta. Tinha 11 anos de idade quando li A Bruxa Satânica pela primeira vez. Os bazares do Exército da Salvação, do Coração Púrpuro e da Boa Vontade eram os únicos lugares onde era possível encontrar um belo vestido ou saia apertados, e assim esses eram os lugares onde fazia minhas compras. Passava horas sem fim assistindo a velhos filmes ou trancada no meu quarto enterrada em revistas das décadas de 1930, 1940 e 1950 que eu pegava emprestadas do meu pai. Estava ansiosa por testar algumas das teorias as quais conhecia melhor agora. Desenvolvi-me cedo e já era peituda para minha idade, então era fácil exercitar um dos segredos da exposição indecente simplesmente esquecendo-me do botão que periodicamente se abria se minha blusa fosse apertada demais. O irmão da minha melhor amiga e seus amigos ficaram condicionados, como os cães de Pavlov, a pôr os olhos no meu peito sempre que eu entrava no quarto. Minha amiga sempre me enchia, e eu, é claro, dizia ser inocente. Dei mais importância a escolher uma imagem. Era naturalmente influenciada por modelos cinematográficas famosas como Mae West, Marilyn Monroe e Lauren Bacall. Mas a mulher cuja imagem não conseguia tirar da minha cabeça era a da rainha da excentricidade da década de 1940, Betty Page. Tinha 4 anos quando a vi pela primeira vez numa das revistas masculinas do meu pai, de pé, sozinha, vestindo traje de dominadora completo. Ela tinha um rosto bonito, travesso, que não parecia muito apropriado à sua fantasia. Mas, como diz o ditado, as primeiras impressões são as que ficam. Meu pai me ensinou a estalar um chicote quando eu tinha 9 anos. Assim, lá pela época que eu tinha 11 anos, já estava atraindo garotos que precisavam que lhes dissessem o que fazer, um tema recorrente por toda a minha vida. Parecendo muito mais velha do que era e saindo com caras ainda mais velhos, não foi surpresa quando fiquei grávida aos 13 e dei à luz meu filho, Stanton, aos 14. Via o estilo de vida dos outros adolescentes com desencanto. Consequentemente, com a responsabilidade de criar meu filho, veio uma liberdade que meus amigos não tinham acesso. Eu era agora uma mulher. Fui aconselhada por parentes distantes que se eu mantivesse o bebê,
A vida seria dura. Ninguém iria querer namorar comigo por medo de se tornarem padrastos por coerção. Mas como filha do diabo, uma adolescente com prova viva do seu conhecimento carnal, fiz bom uso das fórmulas de A Bruxa Satânica. Tornei-me versátil o suficiente para atrair pessoas diferentes para propósitos diferentes. Tudo, desde advogados casados e policiais 20 anos mais velhos que eu, até delinquentes juvenis e motoqueiros que matariam voluntariamente qualquer um que me aborrecesse. Nos anos de 1970, quando tinha 16, 17 anos, percebi totalmente os resultados destrutivos do movimento feminista. As ruínas manifestaram-se em tudo, desde estilos de roupas que encorajavam a sexualidade ou bissexualidade, exemplificadas por artistas como David Bowie e Cher. Quase vomitava a cada vez que ouvia falar sobre as horríveis representações da bruxaria moderna como Evil Woman, de E.L. Us, Viti Woman, dos Eagles, ou Gotha, Black Magic Woman, do Santana. Pela época em que tudo se deteriorou ao mais baixo denominador comum, A Bruxa Satânica foi arrancado das livrarias, e nunca mais reimpresso, até agora. Como consultora satânica, tive de reeducar muitos novatos sobre o significado real da bruxaria, um significado oposto à difusa síndrome vicana da boa bruxa. Comecei até mesmo a não gostar da palavra bruxa, depois de anos tendo de tolerar seu mau emprego por tantos hipócritas em cima do muro, presos entre o ethos cristão de temor a Deus e sua satanofobia. As mulheres, como em todo momento crítico da nossa história, estão à frente da tempestade cultural que está a desabar. A mulher que aprender e entender totalmente a ter a maestria do mundo inerente aos ensinamentos satânicos neste livro adentrará num feminismo real, a liberação do demoníaco em cada mulher. Zina Lavey. Prólogo. Após ler algumas páginas deste livro, alguns acharão que ele é um tratado sobre como capturar um homem. Isso é bastante compreensivo, já que a ênfase considerada é colocada na manipulação terrena e oculta dos homens. Mas há um bom motivo para isso. Se uma mulher precisa ou não de outro homem além do qual ela presentemente escolheu, é relativamente sem importância. O que é importante, porém, reside no fato de que se uma mulher quer qualquer coisa na vida, ela pode obter isso mais facilmente de um homem do que de outra mulher, embora mulheres feministas berrem o contrário. A mulher verdadeiramente liberada é a bruxa completa que sabe tanto usar quanto aproveitar um homem. Qualquer mulher amarga e desgostosa pode fazer passeatas contra os homens, queimando sua energia criativa e manipulativa no processo. Ela perceberá que as energias que gasta na sua causa quixotesca seriam usadas de forma mais recompensadora, se ela fosse ganhar o que quer por meio da sua feminilidade manipulando o homem de quem ela desdenha, enquanto aproveita aqueles que ela acha estimulantes. É muito difícil perder, usando-se essas táticas. Se ela realmente se orgulha de ser mulher, tirará vantagem da sua posição. E certamente as vantagens estão lá, se ela for audaciosa o bastante para usá-las. Um homem de valor pode ser seu maior aliado, e até mesmo um otário pomposo pode, às vezes, ser sua presa mais produtiva. Até mesmo um homem que é absolutamente desprovido de atributos, além do desejo por você, pode ser transformado em um pouco de poder de bruxa para você. Um dos meus maiores mentores foi o finado Sir Basil Zaharoff, cavaleiro da Legião de Honra, cavaleiro do Império Britânico, alcoviteiro de lindas mulheres, mercador de armas, satanista e o Derivar Books original. Talvez Sir Basil fosse quem melhor entenderia a fórmula que desejo imprimir nas minhas bruxas. De homem para homem, seu conselho foi brutalmente simples: as mulheres são os melhores aliados. Elas conseguem que um homem faça aquilo de que você sozinho nunca conseguiria convencê-lo, essa é a melhor política. Para cada homem, espreita um padrão ideal de mulher. Muitos homens nem mesmo sabem que ela está lá. Ela deve ser servida, porém, e a fim de completar a necessidade de um homem de satisfazer a mulher dentro dele, ele verá uma mulher que caminha na terra e, sem reconhecer que aquela mulher é a contrapartida daquela dentro dele, será compelido a ela. Se você souber imitar a mulher que o homem carrega dentro de si, pode ter tudo o que quiser que um outro humano possa lhe oferecer. O teste dos 13 fatores. Antes de ler este livro, faça este teste. Ele dirá se você tem habilidade para praticar a arte da bruxaria.
Seu grau atual de competência com relação a seguir uma carreira na prática do jogo do diabo pode ser definido ao se responder 13 das perguntas abaixo. Apenas 13 destas 20 perguntas têm algum significado de valor. Escolha cuidadosamente as perguntas que você vai responder, pois apenas 13 contam como respostas possíveis. Depois de você decidir quais perguntas irá responder, escreva sim ou não no quadrado ao lado. Quando você tiver acabado de responder as 13 questões que escolheu, abra na página 202 e veja as respostas, as quais devem ser lidas de ponta-cabeça na frente de um espelho. 1. Outras pessoas já se referiram a você como uma bruxa? 2. Você teve um ancestral ou parente que era ou é bruxo, bruxa? 3. Você está melhor hoje do que estava há um ano? 4. Você sente que há forças sobrenaturais trabalhando contra você? 5. Preto é sua cor preferida? 6. Outras pessoas buscam sua companhia sem que você tente? O 7. Você tem crises de ciúme? 8. Você já experimentou o que você consideraria como postulados estruturais da satanismo? 9. Você é rigorosa na sua atenção com relação à higiene feminina? 10. Você acha que os outros são inclinados a fazer o que você quer deles? 11. Você nasceu sob um destes signos: Leão, Escorpião, Peixes? 12. Você já foi considerada vulgar? 13. Você já experimentou qualquer coisa de natureza mística ao usar drogas? 14. Você tem interesse em filmes e programas de TV com um tema sobre o oculto? 15. Você sempre usa roupas de baixo negras ou de natureza carnal? 16. Você é consumada em habilidades que são lugar comum? 18. A bruxa satânica. 17. Você se considera uma intelectual? 18. Há qualquer coisa que você tema como consequência da sua prática de bruxaria aplicada? 19. Você acha que os homens sempre tomam liberdades com você? 20. Você usa qualquer tipo de amuleto ou encantamento que tenha um significado oculto? Se você acertou de 7 a 10 perguntas, há esperança para que você se torne uma bruxa competente. Se você acertou de 10 a 12, você está bem adiantada no seu caminho rumo à feitiçaria, e se você acertou todas as 13 possíveis respostas, você é realmente dotada. Capítulo 1. Você é uma bruxa? Seja o primeiro na rua a espantar seus amigos. Catálogo da empresa Johnson Smith, 1929. Estamos vivendo no único período da história em que se considera que ser uma bruxa está na moda. Dada a essa completa aceitação pública, uma compreensível tendência ao novo se desenvolve. O anteriormente estigmatizado rótulo de bruxa tornou-se um título de intriga positiva e alcançou um status nunca antes percebido. Isso marca, porém, uma transição considerável na imagem da bruxa. Os avisos bíblicos contra as bruxas eram tantos que queriam dizer tortura e morte para quem quer que fosse acusado da heresia da bruxaria. A Idade Média foi o pior período da história para se ser acusado de feitiçaria. Entretanto, a única semelhança com a bruxa de hoje é a aparência glamourosa que as mulheres condenadas nos julgamentos de bruxaria possuíam. É bem óbvio, baseado nas acusações feitas a muitas garotas inocentes, que seu único crime era serem sexualmente tentadoras. Muitas das belezas que sofreram nas mãos dos inquisidores eram atormentadas porque tinham se recusado a sucumbir às pessoas certas ou porque eram fracas demais por se renderem aos homens errados. Muitos homens que desejavam tais mulheres tornaram-se tão livres de culpa que as denunciaram temendo cair na graça dos olhos de Deus. É claro que as bruxas mais bem-sucedidas estavam normalmente dormindo com os inquisitores e nem mesmo foram consideradas bruxas. Bem-sucedidas como devem ter sido, entretanto, não podiam nunca se orgulhar da sua bruxaria, pois fazer isso significava morte certa. Séculos mais tarde, a imagem da bruxa era assumida exclusivamente pela velha enrugada, que não devia temer ser presa ou perseguida, mas que certamente não era um tipo a ser convidado para um coquetel. Apenas as feias, grotescas, solitárias e desagradáveis tinham um nome de bruxas.
Essa tradição era tão forte que, há uns poucos anos, ser chamada de bruxa era um insulto. Hoje, incontáveis mulheres gabam-se de ser bruxas. De fato, uma das razões por que decidi escrever este livro foi a predominância daquilo que o sociologista Marcelo Truzzi refere-se como bruxa novo. Com tantas bruxas pelo mundo, como distinguir as verdadeiras das falsas? É como se todos os que já tiraram uma farpa dos dedos saíssem por aí se proclamando cirurgiões. Certamente deve haver meios para se definir e manter padrões de bruxaria. É garantido que não há universidades meritórias que dão diplomas de bruxaria. Mesmo que houvesse tais lugares de aprendizado, o que pode acontecer em breve, o mesmo problema de se provar seu valor continuaria sendo como com qualquer curso liberal de artes. O estudante de arte que se formou na faculdade com honras pode normalmente conseguir um bom cargo comercial ou educacional ao sair da escola, mas não necessariamente pintar melhor do que um artista que nunca chegou perto de uma aula de arte, mas que possui a mais elevada habilidade artística. Em qualquer busca na qual o talento é um fator importante para se conseguir o sucesso, formação acadêmica ou oficial é de importância secundária. O que é de suma importância é o resultado obtido pelo uso do meio como ele é recebido por aqueles a quem é direcionado. O pedigree é de importância questionável quando o cachorro dorme enquanto o ladrão foge com a prata. Nem ajudam a defender você na corte quando mordem o carteiro. Da mesma forma, é inútil ter uma avó que folhas de chá e um escorpião erguendo-se no seu mapa astral, se você não é capaz de arranjar um namorado, manter um marido, conseguir um emprego ou evitar a gravidez. As credenciais mais comuns usadas pelas bruxas modernas são a habilidade herdada e, seguidos de perto, sinais astrológicos próprios. Nomes e os números do aniversário de natureza adequada são frequentemente empregados como testemunhos de sua habilidade como bruxa e uma pressuposição exagerada de poderes postulados estruturais do satanismo sustenta as ilusões de intrepidez mágica de muitas pseudo-bruxas. Outras afirmações incluem discretas marcas de nascimento e sinais que podem ser usados como evidência de marca da bruxa, condições incomuns do nascimento, tais como a presença de um véu, e as sempre presentes revelações de leitores dotados mais velhos e mais sábios, e astutos, cujo negócio extremamente lucrativo é contar a jovens garotas sobre seus poderes mágicos latentes. Com todos esses motivos aparentemente convincentes proclamando o direito que se tem sobre a bruxaria, não precisa nem se perguntar muito pois que há tantas bruxas por aí hoje em dia. Qual é a definição de uma bruxa verdadeira, então? Não vejo nenhum motivo para desprezar prontamente a imagem da bruxa no cinema ou na TV, pois acredito que toda imagem popular lisonjeira deve ser utilizada e sustentada sempre que possível. As pessoas acreditarão no que querem acreditar, e a imagem corrente da bruxa é a mais intrigante e glamourosa que tem de realmente parecer. Só porque as garotas que chamam a si mesmas de bruxas não podem fazer as coisas que as bruxas fazem nos programas de televisão não quer dizer que elas não podem tirar vantagem da pressuposição pública de que elas podem. Na verdade, há muitos que veem a bruxa como um membro de uma antiga religião pagã, mais preocupada com suas crenças do que com seus poderes. Não importa quantas palavras tenham sido escritas pelo porta-voz das bruxas brancas. No entanto, é visível que o público gosta de colocar suas bruxas numa imagem razoavelmente padronizada. Assim, a bruxa é uma mulher. Os homens são feiticeiros. 2. A bruxa é geralmente uma velha enrugada com verrugas no nariz, de aparência desgraçada, ou uma garota extremamente sensual. 3. A bruxa fez um pacto com o diabo e por meio de rituais dedicados a ele obtém seu poder. 4. Fregelentemente ela é, de um jeito ou de outro, abençoada com uma herança familiar de magia. 5. Ela tem poder para conseguir o que quer. 6. Ela tem o poder de nublar a mente dos homens e de transformá-los em idiotas sorridentes. 7. Ela destrói seus rivais por meio de maldições, lançadas sem piedade. 8. Tem uma capacidade intuitiva que a permite avaliar uma dada pessoa ou situação antes de fazer o próximo movimento. 9. Ela tem um parente na forma de um animal de estimação. 10. Ela conhece fórmulas de várias poções que servem aos cavalheiros que a visitam. Nessas qualidades encontra-se um retrato complexo da bruxa moderna, seja ela linda ou feia. Vamos agora explorar cada ingrediente e ver o quanto essa descrição é acurada. E como você pode se tornar uma bruxa com essa imagem? 1. A bruxa é uma mulher. Bem,
Você é uma mulher, então não há problemas aqui. 2. A bruxa ou é uma infeliz velha enrugada com verrugas no nariz, ou é garota extremamente sensual. Você é feia? Se for, você se qualifica. Se você não for feio o bastante para fazer as pessoas encararem você, então você é capaz de ser uma garota extremamente sensual. Você terá apenas de sacrificar algumas noções profundamente enraizadas e violar uns poucos tabus. O que a levará? 3. A bruxa fez um pacto com o diabo e, por meio de rituais dedicados a ele, obtém seu poder. A fim de se tornar uma bruxa bem-sucedida, rende-se fazer um pacto com o diabo, ao menos simbolicamente. Ela deve reconhecer sua herança terrena e perceber que está trabalhando naquele nível. Nota: a palavra witch não tem gênero, podendo ser usada tanto para homens quanto para mulheres. Witch pode ser, portanto, bruxo. O tempo todo. Ela deve reverenciar o elemento luciferano de orgulho dentro dela, sabendo perfeitamente bem que é o seu ego honesto que a impele a aprender as artes do encantamento em primeiro lugar. Ela também deve perceber que a felicidade e a satisfação pessoal nesta vida são os motivos pelos quais ela se tornou uma bruxa. Uma percepção forte e não hipócrita desse fator, ocasionalmente considerado, é um potente ritual por si só. 4. Frequentemente ela é, de um jeito ou de outro, abençoada com uma herança familiar de magia. Todos herdam alguma coisa dos seus ancestrais que pode ser aplicada como um legado útil. Se seus pais têm boa aparência, você deve ter herdado isso deles. Se eles eram feios, você talvez tenha uma aparência amedrontadora, a qual, algumas vezes, amigos ou parentes se referem como característica. Alguém da sua linhagem pode ter tido um talento particular para a música ou arte que você recebeu. Mesmo que você não saiba quem foram seus pais, ainda herdará quaisquer qualidades que pertençam à feitiçaria competente, mas não se atolar por assumir legados que são estereótipos, porém inúteis. 5. Ela tem poder para conseguir o que quer. Por meio de equilíbrio próprio, a vontade de adaptar-se temporariamente a certas situações, rudemente chamada de prostituir-se ou vender-se, e um pouco de paciência. Muitas são bruxas sem nem mesmo saberem disso. 6. Ela tem o poder de nublar a mente dos homens e de transformá-los em idiotas sorridentes. Se você tem coragem de seguir os conselhos contidos aqui, esta deve ser a parte mais fácil. 7. Ela destrói seus rivais por meio de maldições, lançadas sem piedade. A única maneira que uma maldição pode ser lançada é sem piedade, e o poder da maldição é muito eficiente. Se você não sente culpa por ter sentimentos de animosidade, não há motivos para que você não possa lançar uma maldição e fazê-la funcionar. 8. Tem uma capacidade intuitiva que a permite avaliar uma dada pessoa ou situação antes de fazer o próximo movimento. Aqueles que não podem explicar os motivos de sentir da forma como sentem sobre pessoas ou situações, mas que mesmo assim são guiadas por tais sentimentos, chamam isso de intuição. É pena que em muitos casos a intuição acaba se mostrando errada. Quando paramos de depender da intuição meio crua e combinamos pensamento intuitivo com certas fórmulas conscientes para reconhecimento, podemos manter-nos literalmente um pulo à frente do que está para acontecer. 2. Dr. Sandor Feldman, veja bibliografia, relata a seguinte anedota: enquanto dois homens caminhavam, um deles chamou a atenção do outro para um menino que vinha na direção oposta. O garoto tinha uma cabeça enorme, deformada. Era hidrocefálico. O primeiro homem disse: veja. Não é horrível, a cabeça. O outro comentou: é meu filho. O primeiro, tentando salvar a situação, acrescentou rapidamente: fica bem nele. 9. Ela tem um parente na forma de um animal de estimação. Um animal, pássaro, cobra, peixe ou até mesmo uma planta que não conta histórias é um ingrediente essencial em direção a condições de vida suaves de uma bruxa bem-sucedida. 10. Ela conhece fórmulas de várias poções que servem aos cavalheiros que a visitam. Bem, se você ainda não adivinhou, isso quer dizer que se você não sabe cozinhar, é melhor aprender, exceto no caso de uma bruxa muito masculina que se especializaria em homens que só pensam em comida. Habilidades que são lugares comuns são essenciais. O mito da bruxa branca.
Fora os truques da bruxa do cinema ou da TV, geralmente executados com técnicas especiais de filmagem, não há motivo para que qualquer garota que decida assim e aprenda os métodos próprios não possa se tornar uma bruxa completa de acordo com a concepção popular. Apenas aquelas que ou não conhecem os meios para o sucesso ou são rígidas demais para usá-los, uma vez ensinadas, persistirão em definir-se como bruxas usando as definições puritanas das tão chamadas bruxas brancas que trabalham para o benefício da humanidade. Curtiu esse conteúdo? Então clique no link na descrição e garanta agora o audiobook completo para se aprofundar ainda mais nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem vai curtir também.